Sentar, vou pedir para os irmãos abrirem em João, capítulo 17, versículo 14. João 17, 14. Enquanto isso, eu queria pedir para o pessoal da multimídia, se puder, projetar aqui o tema da mensagem, né? O folder com o tema da mensagem. Se for possível, acho que eu não mandei a vocês, né? Só mandei para o pessoal a transmissão, se for possível. João 17, versículo 14, irmãos. Assim diz a palavra do Senhor para mim, para você essa noite. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém, meus irmãos? Queria orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai, e queremos pedir ao Senhor que nos dê graça para absorvermos a tua palavra, Pai, graça ao teu servo para que possa transmitir. E te pedimos, Pai, que não sejamos só ouvintes, mas também praticantes da tua palavra, Pai, que possamos, ó Pai, ó Deus, ser sal através daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, através da lavagem que a tua palavra nos traz. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu estou tirando aqui porque eu tenho medo de cair. Nós estamos começando uma nova etapa na nossa igreja, né? Aos domingos à noite nós vamos estar apresentando aqui cultos temáticos, né? Hoje é um culto de celebração. O pastor Felipe estava encarregado de trazer a palavra aqui hoje para os irmãos, mas infelizmente os irmãos conhecem as necessidades. Obrigado, varão. Os irmãos conhecem as circunstâncias pela qual ele está cometido, e sua esposa, né? E eis que estou aqui para ajudar. E o tema da mensagem, meus irmãos, essa noite, eu queria conversar um pouco com os irmãos sobre isso. Nós lemos aí um trechinho do texto de João, né? E eu queria conversar com os irmãos sobre uma verdade do povo cristão, uma verdade que nós não podemos esquecer. O tema da mensagem é: estou no mundo, mas não sou do mundo. Irmãos, nós, como reconciliados com Cristo Jesus, não temos como sair daqui. E eu vou explicar tudo isso aqui. Não temos como ser retirados do mundo. Mas, embora nós vivamos no mundo, irmãos, nós não podemos, ou seja, não devemos deixar que o mundo esteja dentro de nós. Irmãos, quando, através dessa palavra aqui, Jesus, e eu vou pedir aos irmãos para deixarem a Bíblia de vocês aberta nesse texto, nós vamos ler mais um pedacinho dele, e a partir do versículo 9, tá? Mas essa perícope, né, esse pequeno trecho do texto, meus irmãos, Jesus é o que a gente chama de oração sacerdotal. Jesus estava orando, né? E para exemplificar, acho melhor a gente ler aqui a palavra. Vamos ler a partir do versículo 9. Né? Eu, infelizmente, não trouxe os slides, mas eu prometo aos irmãos que nas próximas oportunidades eu vou trazer, já estou prometendo, mas enfim. Irmãos, a partir do versículo 9, esse texto ele vai nos ensinar algumas coisas muito importantes que nós podemos aplicar no mundo em que vivemos, na nossa vida, no nosso cotidiano, irmãos.
E assim diz, no versículo 9, e Jesus está fazendo uma oração, né? Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para aqueles que tenham plenitude, para que eles tenham plenitude na minha alegria, da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Eu creio que, irmãos, eu podia parar de falar aqui, porque esse texto ele fala por si só. Esse texto nos dá, né, uma ideia muito grande de como nós como cristãos, devemos viver, nos portar diante do mundo. Mas, enquanto eu li esse texto e me preparava, eu percebi, irmãos, que uma curiosidade, Jesus usa a palavra mundo 8 vezes. Nesse pequeno trecho que eu li aqui para vocês, Jesus usa a palavra mundo 8 vezes. Então, eu creio que vale a pena, meus irmãos, a gente entender o que ele queria dizer com essa palavra. Porque a gente sempre fala do mundo, fala mundo, e o que isso quer dizer na íntegra? O que Jesus quis dizer? Porque eu creio que alguém que repete 8 vezes uma palavra, quer dar ênfase a ela, quer nos trazer, nos chamar a atenção para a importância daquela palavra. Então, o que ele queria dizer? E eu fui pesquisar, irmãos, e a palavra, ela vem do grego, no original, né? E a palavra cosmos, é essa palavra que Jesus usou aqui, e é traduzida para mundo. E essa palavra, ela tem alguns significados principais. Eu separei alguns deles aqui. Em primeiro lugar, significa uma multidão incrédula. Em segundo lugar, significa uma organização ou constituição apta e harmoniosa, em ordem, um sistema de governo. Em terceiro lugar, meus irmãos, uma totalidade de bens terrestres, dotes, riquezas, vantagens, prazeres, que, apesar de vazios, frágeis e passageiros, provocam desejos e descaminham de Deus e são obstáculos para a causa de Cristo. Então, essa palavra cosmos, ela tem esses significados, irmãos. Então, quando Jesus está falando de mundo, ele não está falando de um lugar geográfico. Ele não está falando de um lugar, mas ele está falando de um sistema de governo. Ele está falando de um sistema de governo que está implantado. E em 1 João, irmãos, em 1 João, no capítulo 5, 1 João, no capítulo 5, né, a partir do versículo 18, a gente vai descobrir algo também bem interessante. 1 João, capítulo 5, a partir do 18.
Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, aqui nós vemos de novo a palavra mundo, essa expressão mundo, com o mesmo significado, expressando um sistema de governo e não um lugar, e sendo empregado aqui para nos trazer a informação de que esse mesmo sistema está sob o poder do maligno, sobre a liderança do maligno. E no versículo 19, irmãos, diz assim: sabemos, vou ler de novo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, né? No versículo 19, nós podemos ver que o maligno exerce poder sobre o mundo, esse sistema. Outro dia, irmãos, eu estava conversando, eu não me lembro com quem, mas eu estava conversando, eu acho que era com meu filho, e a gente estava falando sobre esse sistema do mundo, né? Esse sistema que é injusto, desvia muitas pessoas do caminho do Senhor, desencaminha. Por quê? Porque dá a impressão de que o Senhor não está no controle das coisas. Dá a impressão de que Deus deixou, né, as nossas vidas à deriva, que somos um barco à deriva. E isso não é verdade, isso é engano. Na verdade, o mundo está sendo governado pelo poder do maligno. E todas as vezes que nós estivermos inseridos no mundo, nós vamos ver isso mais claramente. E aí ele estava falando o seguinte: poxa, a gente estava falando o seguinte, você acha justo, né, essa medida que o Ministério da Justiça está implantando, o Ministério da Justiça está querendo implantar, de restrição às ações policiais, porque agora os policiais não podem mais agir. Se algum meliante, algum ladrão atirar nos policiais, eles só podem atirar de volta se eles tiverem certeza de que aqueles meliantes estão armados, que são uma ameaça. Aí eu fiquei pensando assim, como é que ele vai ter certeza no ambiente à noite, às vezes, passa uma pessoa, né, atirando, enfim, como é que vai ter certeza? Isso gera uma insegurança. E aí eles estavam falando assim, nossa, mas que mundo injusto. E aí eu penso, irmãos, será que Deus é injusto? Então, esse texto que a gente acabou de ler, meus irmãos, mostra que nesse mundo, ou seja, nesse sistema de governo onde nós estamos inseridos, mas nós que estamos em Cristo Jesus não pertencemos a Ele, nesse sistema o maligno tem poder. Nesse sistema o maligno é poderoso, porque é ele que rege esse sistema, é ele que cria regras a esse sistema. Então, meus irmãos, vocês percebem um pequeno contraste? Porque no primeiro texto que nós lemos, né, de João 17, né, nós vemos um reino de Deus, um sistema com valores do reino de Deus. E aqui, irmãos, nesse mundo, nesse sistema de governo do mundo, nós vemos que o maligno é poderoso. Os irmãos entendem o conflito, o contraste? Os irmãos podem perceber que são coisas discrepantes, que não combinam o sistema do reino de Deus com o sistema mundano, com o sistema apresentado no mundo? Eles são dissonantes, meus irmãos, porque eles têm valores opostos. Irmãos, quando a Bíblia nos diz que o sistema do mundo é regido pelo maligno, ele está querendo nos informar que o sistema desse mundo, que é regido pelo maligno, não estou sendo repetitivo para os irmãos gravarem aquilo que eu tenho a dizer. É um sistema governado pelo mentiroso,
pelo homicida desde o princípio, por aquele que tem o objetivo de matar, roubar e destruir. Quem está no comando tem essas características. Quem está no comando desse sistema do mundo. Os irmãos percebem a importância de sabermos discernir e separar? Eu queria convidar os irmãos para viajarem comigo para o texto de Tiago. Para Tiago, capítulo 4. Eu quero mostrar algo bem relevante aos irmãos. Nós falamos desse contraste, né? Falamos sobre essa dissonância, essa oposição entre o mundo e os valores do reino de Deus. Lá naquele texto de João, meus irmãos, e aí Tiago 4, nós vamos ler do 1 ao 6, mas vamos esperar um pouquinho. Lá naquele texto de João, nós vimos Jesus dizendo o seguinte: olha, eu dei a tua palavra a eles. Ele estava se referindo a quem? Os apóstolos, que propagaram a palavra de Deus por geração em geração. Por geração em geração, até que eu e você fomos alcançados. E Jesus disse o seguinte: olha, eu dei a eles a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo. Então, irmãos, com essa ideia no coração, eu queria mostrar aos irmãos esse texto aqui de Tiago. Com essa ideia no coração. Tiago 4, a partir do versículo 1, ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros. Guarda essa palavra, irmãos. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Irmãos, eu creio que Tiago aqui nos traz mais luz sobre esse tema. Que fique claro aqui que Tiago não estava falando com aqueles que pertencem ao mundo. Se nós formos ler a partir do capítulo 1, versículo 1, nós vamos perceber o seguinte: que a carta de Tiago estava endereçada às 12 tribos que se encontravam na diáspora. Está lá em Tiago 1:1, se os irmãos quiserem conferir aí. Então essa expressão, meus irmãos, 12 tribos, ela designa cristãos de origem judaica. Ele se referia a todo o povo de Israel, que viviam no mundo greco-romano, em regiões próximas à Palestina, talvez na Síria ali ou no Egito. Não ficou claro onde, mas talvez na Síria e no Egito. Tiago não estava falando com aqueles que pertencem ao mundo. Tiago estava falando com aqueles que, caminhando com o Senhor, ou seja, tendo sido resgatados do mundo, estavam ainda nutrindo dentro de si valores do mundo. E ele falava o seguinte: se os irmãos lerem com atenção
o texto, vão perceber o seguinte, olha só, sabe essas guerras que tem dentro de vocês? Essas paixões que estão dentro de vocês, elas estão guerreando. Vocês pedem, mas não recebem. Quer dizer, vocês não têm porque não pedem. Vocês cobiçam coisas, não têm porque não pedem. E quando pedem, pedem pelos motivos errados e por isso que vocês não recebem. O que ele estava querendo dizer, irmãos? Olha, os princípios que estão dentro de vocês estão errados. Vocês estão sendo regidos por princípios que não são do reino de Deus. Por isso, essa engrenagem que tem dentro de vocês não está funcionando de maneira adequada. Ora, vocês cobiçam coisas, não as têm, matam, invejam, guerreiam, e vocês não têm porque vocês não estão pedindo. E quando vocês pedem, vocês também não recebem porque vocês estão pedindo errado, para gastar com os seus prazeres. Os valores que estão dentro de vocês não são valores do reino de Deus. E aí, meus irmãos, ele mostra essa crise de quem quer estar em Deus, mas quer ser guiado pelo mundo. Irmãos, nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo. Eu vi uma discussão teológica uma vez, eu não me lembro aonde, e a pergunta era: por que nós não vemos mais milagres do Senhor? Por que nós não vemos mais grandes manifestações do Espírito Santo de Deus? Por que nós não vemos mais o Senhor fazendo grandes coisas? Meus irmãos, eu não creio que isso seja verdade, porque Deus continua fazendo. Eu sou testemunha disso porque Deus já fez muito milagre no meio da minha família, na minha vida. Se eu ficasse contando aqui, a gente ia precisar de uma semana, graças a Deus. Mas, irmãos, por que a gente não tem visto? Por que a gente não tem vivenciado? Eu não sei a resposta. Mas talvez, irmãos, seja porque nós, às vezes, permitimos que os valores que temos dentro de nós sejam valores do mundo e não valores do reino de Deus, irmãos. Valores do mundo. Valores do mundo cujo maligno tem poder, cujo maligno governa. Valores desse mundo perdido. Então, meus irmãos, esses valores, eles vão ser totalmente... Como que eu vou usar aqui uma palavra para expressar o que eu estou pensando nesse momento? Esses valores vão ser totalmente incompatíveis. Ao ponto de que ou a gente fica de um lado, ou a gente fica do outro. O problema, meus irmãos, é que disseram para a gente em algum momento que servir a Deus e obedecer os seus valores, seguir o reino de Deus, era algo agradável a todos. Mas não é. Isso é engano, meus irmãos. Jesus disse que o mundo odiou os seus discípulos porque eles receberam a palavra que Jesus tinha dado. Isso quer dizer, irmãos, que toda vez que escolhermos praticar aquilo que aprendemos aqui, o mundo vai nos odiar. Por quê? Porque nós estamos na contramão. Por quê? Porque nós estamos atacando os valores desse mundo. Irmãos, eu não sei como é o ambiente de vocês, ambiente profissional, acadêmico de vocês, mas se vocês tiverem a oportunidade de estar num ambiente que não é um ambiente cristão, os irmãos podem ver isso aqui claramente. Quando os valores do reino de Deus são implantados no lugar, meus irmãos, causam um rebuliço. Parece uma espinha. Os irmãos já tiveram espinha, né? Furúnculo. Eu tenho mania, quando eu tenho espinha assim, eu tenho vontade de espremer logo. Eu não tenho paciência para deixar aquilo ficar amarelo assim, fico olhando para aquilo amarelo, dá vontade de expulsar do meu corpo. Eu tenho a impressão
de que quando queremos aplicar os valores do reino de Deus no mundo, o mundo quer nos espremer, porque nós somos uma espinha. Incomoda. E o mundo procura, o sistema de governo do mundo, irmãos, ele procura uma falha na nossa aplicação da palavra de Deus para justificar. Então, irmãos, haverá sempre uma guerra quando nós resolvermos implantar os valores do reino de Deus, quando nós formos conscientes de que nós estamos aqui no mundo. Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. Nós estamos aqui, mas não devemos ser daqui. Não devemos deixar que esses valores nos influenciem. Prosseguindo, meus irmãos, ainda em Tiago, no versículo 4, o texto nos traz uma revelação que uma leitura rápida esconde de nós. No versículo 4 diz assim: adúlteros, eu pedi para os irmãos guardarem essa palavra, adúlteros. Tiago se refere a essas pessoas que têm essa crise, né? Dos valores do mundo com os valores do Senhor. Ele se refere a essas pessoas como adúlteros. E eu fiquei perguntando por quê? Qual é a ligação que essa palavra ela tem com o contexto aqui, né? Contexto, né? E aí eu fui pesquisar. E essa verdade, irmãos, se uma leitura rápida esconde de nós essa verdade. Ele começa se referindo a essas pessoas como um adúltero. E, meus irmãos, o adultério, geralmente essa palavra é usada quando há traição dentro de um contexto de casamento. Quando um dos cônjuges trai a confiança do outro. Eu fiquei pensando, meu irmão, mas o que isso tem a ver aqui? Né? O que isso tem a ver com o que está sendo falado? E ele continua dizendo que a amizade com o mundo implica diretamente inimizade com Deus. E eu fui ver, meus irmãos, que a analogia, Jesus, a Bíblia cria uma alegoria, na verdade não é uma analogia, uma alegoria. Uma alegoria onde Cristo é considerado o noivo. Cristo é o noivo que promete vir buscar a sua igreja, que é a noiva. Os irmãos percebem que é uma alegoria num contexto de casamento? Então, meus irmãos, o texto de Tiago vai dizer também que a amizade com o mundo implica em inimizade com Deus, porque são coisas incompatíveis. E os irmãos prestem atenção. Os irmãos que são casados aí, imagina o seguinte cenário. O irmão está saindo com a sua varoa, vai levar sua varoa para passear, se perfumou, sua varoa colocou aquela roupa, e aí os irmãos se assentam na praça. E aí passa uma outra varoa. E aí vamos supor que o irmão desvia o olhar para outra varoa. O que acontece? Descanse em paz, varão. Né? Descanse em paz. Foi muito bom ter congregado contigo. E eu creio que o texto quer nos ensinar exatamente algo parecido com isso, irmãos. Porque dentro desse contexto de casamento onde Jesus é o noivo e a igreja dele é a noiva, não podemos desviar o olhar para o mundo, porque isso cria inimizade com Deus. É por isso que no versículo 5, ele vai dizer: ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes?
O Espírito Santo é aquele encarregado, irmãos, de manter os nossos olhos focados no noivo. Olha para lá, preste atenção ali, olha para lá. Quando nós desviamos esse olhar, geramos inimizade. Ele vai usar aqui uma alegoria e dizer que o Espírito que ele fez habitar em nós tem ciúmes. Quando nós desviamos nosso olhar do noivo. Os irmãos compreendem? Irmãos, a Bíblia nos traz essa alegoria, como eu disse, né? E não compara um casamento como o casamento que a gente vê hoje. Se nós formos trazer a ideia do casamento de hoje, nós vamos ver algo meio sem graça. Tanto é que muitas pessoas influentes, elas pregam, né? Elas discursam contra a ideia do casamento. Eles dizem que o casamento é algo retrógrado, né? Eu fico olhando às vezes essas pessoas que estão na mídia, os artistas, né? Eles dizem o seguinte: olha só, eu sou casada com ele até eu tiver fim, né? Ou eu sou casada com ela até eu tiver fim, porque o casamento é um instituto falido. Viva a diversidade. Não é desse tipo de casamento que essa alegoria apresentada a nós está falando. Irmãos, é daquele tipo de casamento onde o noivo anseia pela noiva, onde ele ficou esperando muito tempo para chegar ao casamento, onde ele namorou, onde ele buscou conhecer a sua noiva. E a sua noiva está ansiosa pelo seu marido. Ela está ansiosa em ter ali o seu marido e ter uma vida conjugal. É uma ideia de casamento onde há amor, onde há parceria. Não essa ideia pregada hoje. Se nós pensarmos assim, meus irmãos, a noiva anseia pelo noivo. Ela anseia pelo casamento. Ela fica ali, ó, doido para chegar ao meu casamento. Então, meus irmãos, dentro desse contexto, nós precisamos entender que não podemos ser adúlteros. Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele tem fortes ciúmes. Devemos manter o nosso olhar no noivo. Amém, meus irmãos? Amém. Então eu creio que essa é a resposta. Se um casamento trata-se de uma relação bilateral, quando vai nos trazer também um ensinamento valioso, muito valioso sobre esse tema. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 15. 1 João 2, 15. Amém? 1 João 2, 15. Olha só o que vai dizer a palavra do Senhor para mim e para você, meus irmãos. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A palavra utilizada aqui, meus irmãos, que foi traduzida para mundo, é a mesma que Jesus usou na sua oração, cosmos. Ou seja, não é um lugar geográfico, mas sim um sistema de governo. E aqui o texto está dizendo para a gente não amar esse sistema de governo, nem aquilo que há nesse sistema de governo. Não amem, não se relacionem. E diz ainda mais, diz assim: se alguém está amando esse mundo,
O amor do Pai não está nele. E eu li um texto onde Paulo diz que Demas... Quem lembra desse texto? Eu não me lembro o endereço, se os irmãos lembrarem. Diz que Demas, amando esse mundo, o abandonou. Demas era um cooperador da obra de Deus. E Paulo está dizendo que ele amou o mundo e por essa razão o abandonou. Então, meus irmãos, o texto está dizendo aqui, não amem o mundo, não amem esse sistema que está aí apresentado, né, que está contido, inserido no mundo. Não amem esse sistema. E se tem alguém amando esse sistema, o amor do Pai não está nele. E ele diz ainda mais, porque tudo que há dentro desse sistema, tudo que é valoroso para esse sistema, e ele cita, é específico, é a cobiça da carne. E talvez os irmãos estejam se perguntando, o que vem a ser cobiça da carne? Cobiça é algo que a gente almeja, meus irmãos, algo que se quer muito, que se anseia. E o que vem a ser cobiça da carne? Algo que a carne quer muito, que ela cobiça, que ela anseia. E se nós quisermos ter uma ideia do que isso seja, a gente pode seguir para Gálatas 5, do 16 ao 21. Ele vai nos dar uma dica. O 16 diz assim, não precisa abrir, meus irmãos, se não quiserem, eu vou ler aqui. Eu preciso que os irmãos continuem nesse texto, ou se abrir, deixa marcado no trecho de 1 João, por gentileza. Eu sei que muita gente vê no celular, aí sair de um vai para o outro, né? Gálatas 5, a partir do versículo 16, diz assim, meus irmãos. Por isso digo, vivam pelo Espírito. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu vou abrir um parêntese aqui, meus irmãos. Essa noite... eu estive trabalhando, né? Eu fiquei a noite toda trabalhando. Cheguei em casa de manhã. E eu planejei assim, poxa, quando eu tiver um tempinho livre no trabalho, eu vou ler a Bíblia. O tempo livre chegou, mas a leitura não. E eu me lembrei desse texto aqui. Eu tinha vontade de ler a Bíblia. Eu tinha vontade de separar um tempo para buscar o Senhor ali. Mas eu não consegui fazer. Eu me lembrei exatamente desse texto, que diz o seguinte, ó, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu desejava ler a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente não marca de ler a palavra, a gente não marca de fazer, de repente, um jejum, de buscar a Deus com mais profundidade, de estar aqui na casa do Senhor. Quantas vezes a gente deseja, mas por algum motivo que muitos de nós não conseguem explicar, a gente não consegue fazer. E aí, prosseguindo, irmãos, eu falei, está repreendido. Não li agora, mas eu vou compensar esse tempo que foi perdido. No versículo 17, meus irmãos, continuando, ele diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísta. E só para não gerar confusão, essa palavra ciúmes não tem nada a ver com aquela palavra que foi usada lá no texto de Tiago, tá? Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Por que o texto diz coisas semelhantes? Porque não para por aqui, tem mais coisas, irmãos. Tem mais coisas que não estão escritas aqui, que também são obras da carne. E aí ele diz o seguinte: eu os advirto.
eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não estão debaixo do governo do reino de Deus. Não estão sendo guiados pelo Espírito de Deus. E eu fico pensando, meus irmãos, que muitas coisas que nós vemos hoje, muitas ideologias que são implantadas em nosso coração de forma maçante, de forma incessante, têm inserida as obras da carne e faz com que a carne cobice. E o texto lá de João vai dizer que a cobiça da carne não provém do Pai, mas do mundo, desse sistema do mundo. A imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. A imoralidade sexual, meus irmãos, cada vez mais está sendo pregada de uma forma a incentivar, de forma onde há um incentivo à prática. Então, irmãos, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, e eu vejo também a libertinagem ser pregada de uma forma tão sutil, mas tão eficiente, né? Ora, eu posso tudo, eu sou dono de tudo, não devo não devo satisfações a ninguém. Mas cada vez mais, irmãos, a gente é estimulado a fazer tudo o que queremos, mas não ter a consequência daquilo que escolhemos. Cada vez mais somos incentivados a fazer aquilo que o nosso coração manda, sermos livres, não termos compromisso com as consequências. Mas elas chegam. Isso a Bíblia chama de libertinagem. Então, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, embriaguez, inveja. Ora, essas são as obras da carne. Mas o texto que nós acabamos de ler também fala sobre a cobiça dos olhos. E o que viria a ser a cobiça dos olhos? E eu creio, meus irmãos, que se trata de tudo aquilo que os olhos veem e logo almejam possuir. Que diga Eva. Eva olhou para aquele fruto e viu, ora, isso pode ser bom. Foi impulsionada pelo inimigo. Comeu. O resultado, os irmãos já sabem. Caim viu a adoração de Abel. Viu que a adoração de Abel era uma adoração onde Deus se agradava, onde Deus recebia. Mas a adoração dele foi rejeitada. E o que me chama mais atenção é que Deus deu o caminho, o Senhor deu o caminho para ele. Ó, se você fizer o certo, cara, eu vou te receber. Ó, o pecado está aí, ó, batendo na sua porta. Ele quer te dominar. Mas aí, por causa da cobiça dos olhos, ele viu, olha, a adoração do meu irmão, ela foi aceita, a minha não. Que ele morra. Davi, quando o seu povo estava em guerra, ele não foi. E do alto do seu palácio ele avistou uma mulher tomando banho. Batseba, que era a mulher de um amigo e também soldado. E os olhos de Davi desejaram, cobiçaram a mulher do seu amigo. Os irmãos conhecem a história. E eu podia cobiçar, eu podia trazer como exemplo outros aqui que foram traídos pela cobiça dos olhos. A ostentação dos bens, que o texto também cita, os irmãos. Quem aqui conhece a cultura de pôr inveja nos outros com aquilo que nós temos? Se ninguém conhece, é só abrir o Instagram.
O Instagram é feito para isso. Para a gente ter inveja e invejar os outros. Porque o que é pregado ali, o sistema... E eu tô usando o Instagram, mas não estou generalizando nem demonizando. Porque ele pode ser usado para coisas boas também, como eu uso. Eu uso para assistir pregações, né? Eu uso para assistir pessoas que eu admiro, que eu confio. Mas, se os irmãos forem olhar e prestar atenção e não vigiarem, o Instagram mostra mulheres com corpos torneados, que se embelezam, estão sempre na moda, comprando produtos caríssimos, intentando moda, estimulando outras mulheres a comprarem produtos caríssimos das quais elas não vão usar, estimulando mulheres a consumir um consumismo desenfreado, a consumir produtos para manter um corpo torneado. E eu não estou pregando aqui contra você ser saudável, até porque nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Mas nós não podemos ter obsessão nisso. Homens que são riquíssimos, que têm bens, muitos bens, que influenciam outros homens a se endividarem para comprar coisas que eles não precisam. Para quê? Para colocar inveja em outros homens, para que eles também sejam estimulados a comprar coisas que eles não precisam, para impressionar pessoas que eles nem conhecem. E abrir mão de tempo com a sua família, porque muitas vezes as pessoas de bem, as que trabalham para conquistar algo, que são envolvidas por esse sistema, elas têm que trabalhar mais para pagar aquelas dívidas que elas fizeram, contraíram, comprando um monte de coisa que elas não precisariam comprar. Então elas ficam mais tempo longe de casa, mais tempo longe da família. E aí, o inimigo vai destruindo, bem devagar, tragando, bem devagar e sutil. Então, meus irmãos, os olhos cobiçam, a ostentação dos bens, a carne cobiça. Só que nada disso vem do Pai. É desse sistema maligno. É desse sistema mundano. É desse sistema onde o líder... É desse sistema de onde o presidente... E eu não estou falando do presidente da República. Eu estou falando de uma pessoa que está na liderança. É homicida. É mentiroso. Desse sistema que desencaminha do reino de Deus. Mas, irmãos, muitos de nós temos deixado esse sistema tomar conta de nós. Muitos de nós queremos trazer esse sistema para dentro de nós. E eu digo que na inteligência de tudo aquilo que a gente leu até agora, irmãos, dessa ideia que a gente tem, a gente já entendeu que são sistemas incompatíveis. Ou a gente vai agradar um ou a outro. Não dá para ser metade mundano e metade cristão. Ou você é mundano, ou você abraçou o mundo, ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Porque eles são inimigos. Então, meus irmãos, o texto ele finaliza nos trazendo a seguinte informação: o mundo e sua cobiça, eles vão passar. A moda, ela vai passar. A ostentação dos bens vai passar. Sabe por quê, meus irmãos? Algo que tem muito valor hoje, amanhã não vai ter mais. Eu lembro, meus irmãos, que quando eu era adolescente, eu queria um tênis de uma marca específica e eu fiz assim, o escassel dentro de casa porque eu queria. E eu cheguei em casa e falei assim para os meus pais: olha, eu quero esse tênis. Eu era menor de idade na época, eu não trabalhava, né? Eu quero esse tênis. E aí eles perguntaram: mas por que você quer? Você acabou de ganhar um tênis agora, mas eu quero esse específico. Eu quero. E eu quero. E aí
eu falei assim, mas eu não quero trazer prejuízo para vocês, eu vou arrumar um trabalho. E eu não tinha ideia de quanto aquilo ofendia os meus pais, porque até aquele momento, eles queriam que eu só estudasse, que eu só me preparasse para o meu futuro. Eu disse, olha, então eu vou trabalhar. E eu comecei a procurar emprego, meus irmãos, olha que absurdo. E eu achei uma placa na casa de um senhor que ele dizia assim, ó, aceita os jovens. E eu fui lá e ele queria que a gente lavasse o carro dele, todo dia lavasse o carro dele. E por coincidência, esse senhor mora na minha rua até hoje. E toda vez que eu passo lá, o senhor me traz isso à memória. E aí eu cheguei em casa assim, falando, né, arrumei emprego. Meus irmãos, você tem noção de uma pessoa que quer lavar o carro de outra pessoa, mas que não arruma nem a sua cama? Era eu. E eu estava todo empolgado para trabalhar. Aí minha mãe olhou para mim assim e falou assim, quando seu pai chegar, eu vou falar isso para ele. Meus irmãos, até esse momento, eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Meu pai nunca tinha me batido. Mas nesse dia, se os irmãos forem à casa da minha mãe, os irmãos vão ver que tem uma panela amassada na casa da minha mãe até hoje. E aquela panela me lembra de quanto eu fui rebelde. Ela serve de memorial. Porque naquele dia foi a primeira surra que meu pai tomou. Mas como eu aprendi? Como eu aprendi? Isso me fez aprender, irmãos, e muito tempo depois eu não aprendi naquele momento. Meus irmãos, o mundo e a sua cobiça, eles passam. Aquele tênis que eu queria, que tinha valor lá atrás, não vale nada hoje. Eu apanhei à toa. Não vale nada hoje. Aquilo que nós cobiçamos, e cobiçamos de uma forma desenfreada, se nós formos analisar, muitas vezes, não tem valor. E ele diz o seguinte, olha, o mundo e a sua cobiça, eles vão passar, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, esses permanecem para sempre. Eu fico imaginando, meus irmãos, nos bancos da igreja, nós temos irmãos que estão aqui conosco, temos irmãos que vão chegar ainda, eu tenho certeza disso, e tem irmãos que já estiveram conosco, mas hoje já descansam no Senhor. Mas eles permanecem, porque eles estão vivos no nosso coração, e as obras que eles realizaram permanecem. Então, de repente, os irmãos devam estar se perguntando como estar no mundo, mas não ser do mundo. Porque nós vivemos aqui. Nós vamos lidar com pessoas que têm esses valores. Nós vamos trabalhar com pessoas que têm esses valores, enfim, né? Como lidar? Gálatas, no capítulo 1, irmãos, a partir do versículo 4, ele diz, nos dá uma preciosa lição. Diz assim, a vocês graça, Gálatas 1, a partir do versículo 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Esse texto mostra que a obra de Jesus não só nos livrou da condenação que nos esperava por causa dos nossos pecados, mas também é capaz de nos resgatar dessa era perversa, ou seja, nos trocando de governo, nos expondo ao governo do reino de Deus. Isso quer dizer que um dos efeitos do sacrifício de Jesus era nos converter, ou seja, trocar, modificar, nos tirar dessa era perversa, mesmo vivendo nela. Ou seja, o sacrifício de Jesus
é capaz e eficiente, meus irmãos, para permitir que mesmo vivendo nesse mundo, nesse contexto de mundo, nós não estejamos sujeitos a essa era perversa. Colossenses, e talvez você esteja se perguntando, como fazer isso? Me acompanha em Colossenses, capítulo 3, no versículo 2, irmãos. Ora, como estar aqui, como estar inserido aqui e não estar nessa era, isso é meio confuso. O texto nos responde, Colossenses 3:2, ele vai nos dizer assim, meus irmãos, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Como fazer isso? Mantenha seu pensamento nas coisas do alto. Fica aqui no mundo, mas com a cabeça no alto, com a cabeça no Senhor. 1 de Pedro, meus irmãos, capítulo 2, a partir do versículo 11, também nos traz uma lição importante. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vou repetir, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Ora, irmãos, nós devemos nos ater para as seguintes afirmações. Nós somos como estrangeiros aqui, peregrinos. É como diz o tema da mensagem. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Se nós tivermos isso claro no nosso coração, meus irmãos, vamos ser capazes de ignorar, de combater através de Jesus a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Esse governo que há do mundo, vamos nos rebelar a ele. E eu não estou dizendo que não vai haver sofrimento e não vai haver dor. Vai, você vai ser perseguido. Você vai sentir dor, você vai ser ridicularizado. Mas importa, em primeiro lugar, agradarmos a Deus do que agradarmos aos homens. Então, meus irmãos, como estar no mundo, mas não ser no mundo? Em primeiro lugar, a gente vive no mundo, mas não somos do mundo, quando mantemos nossos pensamentos nas coisas do alto. O que você está pensando? O que você está vendo? Você sabe, meus irmãos, que aquilo que a gente está alimentando no nosso coração gera em nós pensamentos. Tem pessoas que dizem, eu só penso besteira. E aí a pergunta seria, o que você está vendo? Porque se você está só pensando besteira, talvez você esteja só vendo besteira. Então, meus irmãos, eu vivo no mundo, mas não sou do mundo quando mantenho meus pensamentos no alto. Em segundo lugar, eu vivo no mundo, mas não sou do mundo quando entendo que sou um peregrino aqui, que eu estou aqui de passagem. Sou como um estrangeiro. Eu só estou aqui de passagem. Quando eu entendo que os valores do reino de Deus são eternos e que vão me acompanhar na eternidade, mas que os valores que são implantados aqui no mundo são passageiros e ficarão aqui no mundo. A não ser que desejemos, né, que sejamos alcançados pelo engano de que viveremos aqui no mundo eternamente. Enfim, somos peregrinos aqui, meus irmãos. Somos estrangeiros aqui. A nossa pátria é celestial. Concluindo, irmãos, eu vi outro dia uma ilustração
né, que fazia uma analogia para exemplificar a questão do mundo, do contraste entre o crente que vive no mundo, mas não é do mundo. Essa analogia consistia em mostrar um barco que foi projetado para funcionar na água. Ora, um barco não foi projetado de maneira prioritária, embora ele possa ser manejado na terra, ele não foi projetado para a via terrestre. Um barco ele foi projetado para a água. Embora o barco tenha sido projetado para a água, irmãos, o barco precisa estar na água para que ele cumpra o seu propósito. A água não pode estar dentro do barco, porque senão o barco afunda. Então, para cumprir o seu propósito, o barco precisa estar na água, mas também para cumprir o seu propósito, a água não pode estar dentro do barco. Irmãos, para que nós possamos ser sal e luz, nós precisamos estar no mundo. Mas também para que possamos ser sal e luz, o mundo não pode estar dentro de nós. Não pode. E isso é um desafio para cada um de nós. Porque todos os dias sofremos uma enxurrada de valores deturpados. Uma enxurrada. Uma enxurrada de valores deturpados. Eu tenho um programa, meus irmãos, eu não quero falar da minha opinião. Não quero influenciar ninguém. Mas tem um programa que começa nessa época do ano, que é um programa que tem um alcance muito grande, mas que é um programa que eu particularmente não gosto, porque eu acho que é um programa nocivo. Nocivo. E esse programa dura alguns meses. E se os irmãos... Não estou dizendo para ninguém assistir. Não, os irmãos nem sabem que programa eu estou me referindo. Devem ter uma ideia, mas não sabem. Mas eu assisti esse programa durante um tempo. E tudo que é pregado nesse programa é abominável à palavra de Deus. Tudo. Tudo que é pregado nesse programa é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Tudo que a palavra de Deus reprova. E eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo que há um grupo de cristãos que torcem, que participam desse programa. Eu fico imaginando, por que essas pessoas ainda não compreenderam que há uma incompatibilidade entre o que é aplicado nesse mundo e o que é aplicado no reino de Deus? Então, meus irmãos, como eu disse, concluindo, nós estaremos no mundo. Jesus, quando fez a oração que nós lemos aqui no texto de João 17, ele não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, mas ele pediu que nós fôssemos protegidos do maligno para estar no mundo. Porque precisamos estar no mundo para ser sal, para ser luz, para sermos igreja. Irmãos, nós devemos influenciar o mundo, mas não sermos influenciados por ele. Amém? Irmãos, eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu queria fazer uma oração. Estou um pouquinho atrasado. Eu espero que o Senhor tenha permitido na minha falha, na minha fraqueza, na minha incapacidade, o Senhor tenha permitido que a palavra de Deus tenha sido transmitida a cada um de vocês de forma clara. Que os irmãos tenham conhecimento e possam praticar aquilo que foi pregado aqui. Eu quero orar nesse sentido.
Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir, Pai, que o Senhor faça com que ela tenha terra fértil aqui, em nós. Ache terra fértil em nós, Pai. Eu te peço, Pai, que nós sejamos praticantes da tua palavra e não só ouvintes, para que aquilo que foi semeado aqui seja bem guardado e o Senhor nos proteja, Pai, do maligno, aquele que rouba o que foi semeado. Não permita, Pai, que sejamos Pai, que não sejamos diligentes com a tua palavra. Permita que nós possamos pensar nela durante toda essa semana, tanto aquilo que foi pregado pela manhã, aquilo que foi pregado à noite, que nos sirva, Pai, de alimento espiritual para essa semana. Ajuda-nos, Senhor, a mudar aquilo que nós não conseguimos mudar. Nós precisamos do Senhor, Jesus, porque sem Ti nada podemos fazer. Ó Pai, permita que nós estejamos livres dessa era perversa e que estejamos cada vez mais rendidos ao Teu governo, ao governo do Senhor. Dai-nos força para suportar quando nós formos, Pai, expelidos por isso, se é que eu posso usar essa palavra, quando nós formos deixados de lado, como o Senhor mesmo disse, quando o mundo nos odiar, dai-nos força para suportar, Pai, para entender que quando o mundo nos odeia, é porque estamos caminhando na Tua direção. Isso não é algo ruim, isso é bom. Ajuda-nos, Pai, a não querer, ó Deus, agradar aos homens, mas sim ao Senhor. Não querer agradar esse governo que ó Pai, está sobre o poder do maligno, que é governado pelo maligno. Mas estejamos sujeitos ao Teu reino. Isso implicará, Pai, em renúncias. Então nós pedimos, ajuda o Teu povo, me ajuda. Nós queremos mudar, Senhor. Nós queremos ver a Tua glória sobre as nossas vidas, queremos Te obedecer, queremos ser crentes diferentes, queremos fazer diferente para ver resultados diferentes. Ajuda-nos, Senhor. Ainda mais que se inicia um ano novo, ajuda-nos, Senhor, a fazer diferente. Nós pedimos também como igreja, Pai, dai-nos sabedoria e graça e força para entendermos, ó Pai, qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou pedir o pastor Paulo para nos abençoar.